Fala galera, tudo bem? Sou o Ouro da Bahia, sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional e estou aqui para ministrar mais um aulão nesse local tão agradável que é o Estúdio Aulas. Nossa missão dessa vez é conversar um pouquinho com os nossos amigos da PM de São Paulo, um estado que particularmente eu gosto do fundo do meu coração. Sou um baiano residente no Distrito Federal, mas sou apaixonado por essa cidade que não dorme, que é São Paulo. Então vamos nessa aí, vamos aí em uma missão Papa Mike maluco, uma coisa doida, Vamos aqui pegar várias dicas importantes para esse seu concurso. Espero que esse aulão ele possa lhe auxiliar de alguma forma e com o escopo ali, de levá-lo à tão sonhada aprovação. Beleza? Então, sem perder tempo, vamos lá, vamos para a primeira questão? Então vem comigo. Primeira questão. Considerando que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, se um cidadão brasileiro se recusar a prestar o serviço militar obrigatório, alegando que sua religião não permite essa prática, é correto afirmar nessa hipótese que esse cidadão... Olha aqui agora, por favor, pessoal. Essa situação aqui é o que nós chamamos no direito constitucional de escusa ou objeção de consciência, prevista ali no artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição. É ali um direito individual que nós temos. Agora, deixa eu te explicar alguns detalhes importantes inerentes a esse assunto para não ter problema. Quer ver? Vejam bem. Quando você pega o inciso 8 do artigo 5º, ele fala assim: ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocá-las para eximir-se de uma obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa prevista em lei. Então, isso aí é o que nós chamamos de escusa ou objeção de consciência. Então, entenda, é um direito hoje que nós temos não cumprir uma obrigação legal a todos colocada por uma questão de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Só que eu tenho que entender perfeitamente como que isso vai ser aplicado. Então olha aqui, por favor, vejam bem. No ano que o homem faz 18 anos, o homem tem que fazer o seu alistamento militar. E o que acontece? Essa é uma obrigação legal a todos imposta. Então quando eu fui lá, fazer o meu alistamento militar, a autoridade perguntou assim: e aí, meu amigo, você quer servir as Forças Armadas? Eu falei: olha, não é que eu não queira, é que eu não posso. Como assim você não pode? Não, minha religião não permite. E eu comprovei por A mais B que a minha religião não permite essa situação. Então entenda, eu não estou cumprindo uma obrigação legal a todos imposta por uma questão de crença religiosa. Esse é um direito que eu tenho assegurado constitucionalmente. Eu não posso ser privado de direitos em virtude dessa situação. Só que olha um detalhe. Em casos aí de Forças Armadas, de serviço militar obrigatório, nós já temos hoje uma lei que estabelece uma prestação alternativa, uma prestação prevista por lei mesmo, que é, salvo engano, a Lei 8.239. Ela fala que quando você não cumpre, então, essa obrigação legal a todos colocada, você tem que cumprir algum serviço administrativo, em algum órgão militar e tudo. Então entenda, eu não cumpri a obrigação legal a todos colocada, mas eu vou cumprir a prestação alternativa que foi prevista pela lei. Então entenda, eu não vou ser privado de nada por conta disso. Eu não posso perder um direito por conta dessa situação. Agora, onde gera todo o problema? O problema acontece diante da dupla recusa. Como assim? Vai cumprir a obrigação legal a todos colocada? Não, minha religião não permite. Então cumpra a prestação alternativa que foi prevista pela lei. Ah não, minha religião também não permite. Então veja, quando você não cumpriu a obrigação legal a todos colocada, isso não teve problema. O problema todo é quando você não cumpre a prestação alternativa que, por sua vez, tem que ser prevista por lei. Beleza? Então, diante da dupla recusa é que vai gerar todo o problema. Então, com base nisso aí, vamos analisar as alternativas? Vejam bem. Lembrando que isso aqui está no artigo 5º, inciso 8 da Constituição. A. Não poderá ser dispensado do serviço militar, uma vez que essa é uma obrigação imposta a todos os cidadãos brasileiros. Não, é um direito que ele tem, é a escusa de consciência. B. Poderá ser dispensado de prestar o serviço militar, mas perderá automaticamente os seus direitos políticos. Também errado. Eu só vou perder o direito político diante da dupla recusa. Vamos para a próxima. C. Terá como consequência da recusa de prestar o serviço militar a sua prisão por tempo fixado em lei. Claro que não,
C. Será dispensado do serviço militar obrigatório sem a imposição de penas ou outras obrigações, pois a Constituição Federal garante a liberdade religiosa. Não, é errado por quê? O que acontece? Ele será dispensado do serviço militar obrigatório? Beleza, mas ele vai ter que cumprir o quê? A prestação alternativa. Caso contrário, isso vai resultar na perda do seu direito político. Poderá obter a dispensa do serviço militar obrigatório, mas terá que cumprir prestação alternativa, se não quiser perder os seus direitos políticos. Perfeito. Agora, olha aqui, por favor. Pegando aí a deixa dessa questão, eu vou abrir uma tela em branco aqui. Assim que eu terminar, você dê um print aí na sua casa, beleza? Porque essa tela em branco depois ela vai apaga. Ela acaba se apagando aí na hora que eu mudo a tela. Então, com base nisso aqui, eu vou entrar lá no artigo 15 com vocês, quando nós falamos sobre privação de direitos políticos, que acaba que a escusa de consciência entra em um dos casos. Quer ver? Olha aqui, por favor. Então, só para você ter uma informação a mais aí, em branco. Privação dos direitos políticos. Isso aqui você vai encontrar no artigo 15 da Constituição Federal. Quando nós falamos em direitos políticos, pessoal, nós temos perda de direitos políticos e temos suspensão de direitos políticos. Olha aqui agora, por favor, antes de eu continuar. Quando você pega o artigo 15, ele fala assim, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nas seguintes hipóteses. Então veja, é vedada a cassação de direitos políticos. Quando falarmos em direitos políticos, a forma de privação é perda ou suspensão. E aí o artigo 15, então, ele coloca 5 casos. Todavia, ele não discrimina o que vem a ser perda, nem o que vem a ser suspensão. Então, cabe à doutrina e à jurisprudência acabarem fixando isso. Então, hoje, pela doutrina majoritária, nós temos 2 casos que levam à perda e 3 casos que levam à suspensão. Quer ver? Primeiro caso de perda. Cancelamento da naturalização por sentença judicial. E o segundo caso de perda que nós acabamos de analisar é a escusa ou objeção de consciência. Agora, nós temos 3 casos que levam à suspensão. Primeiro deles é a incapacidade civil absoluta. Em segundo caso, nós temos a sentença judicial, obviamente que esteja transitada em julgado. E o terceiro caso também pode cair para vocês, lá na parte de administração pública, é o caso da improbidade administrativa. E como no edital de vocês tem administração pública, convém lembrar do artigo 37, parágrafo 4º. Beleza? Então, não esqueçam, nós não temos hoje cassação de direitos políticos. Então, cassação de direitos políticos nós não temos. O que temos é a perda ou a suspensão. Temos perda nesses 2 casos e suspensão nesses outros 3. Então, olha aqui, por favor. Lembrando que no edital de vocês tem a administração pública, né? E aí a nossa Constituição fala o que no artigo 37, parágrafo 4º? Ela fala que os atos de improbidade administrativa importaram a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Ok? Então matamos a primeira questão, vamos para a segunda. Considerando o que estabelece a Constituição Federal a respeito dos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que a. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Lindo. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.
sendo todavia exigida a prévia autorização da autoridade competente. Errado. Prévia autorização, coisa nenhuma. Não é prévia autorização. É prévio o quê? Aviso. Né? Então a questãozinha estava indo linda. Mas não é prévia autorização, é prévio aviso. B. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite, por determinação judicial. Errado. Olha aqui agora, por favor. Esse texto aí do artigo 5º, inciso 11, ele é muito cobrado em prova. Com relação a ele, eu sempre peço para que meus alunos tomem um certo cuidado. Então vejam, a nossa Constituição fala, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, não podendo penetrar sem que haja o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para a prestação de socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Beleza? Cuidado, olha aqui. A banca de vocês, pelo que eu pude perceber, analisando algumas questões, ela é uma banca que ela vai pelo lado da literalidade, ela gosta do texto seco. Ela não, pelo que eu vi, ela não se encanta muito com doutrina, nem com jurisprudência, beleza? Agora, eu sempre sou daquele que nós temos que pecar pelo excesso, né? É bom saber mais, é bom saber além do que saber a quem. Então entenda, né? Perca aí 80, 90% do seu tempo na parte do constitucional com a literalidade, é o que geralmente cai. Agora, não esqueçam, por exemplo, algumas jurisprudências importantes, até porque vocês vão fazer prova da PM, aí deve ter penal, né, e tudo. Então, o que acontece? Por exemplo, nós já temos algumas situações, na verdade uma é que o Supremo denominou de busca exploratória, que ele permite entrar durante a noite, sem consentimento, para cumprir ordem judicial. Todavia, esse caso é uma exceção, não é a regra. A regra é que eu só posso entrar durante o dia. Um outro ponto aí, que essas bancas literais, elas estão cobrando ultimamente. O que vem a ser casa? Você pode pegar a Constituição onde você quiser. Em lugar nenhum ela vai falar o que é uma casa, né? Então, se você quiser guardar um conceito aí de casa, eu aconselho. Bota uma observaçãozinha aí no seu caderno, quer ver? Coloque aí, por favor. Casa é todo recinto fechado. Casa é todo recinto fechado, não aberto ao público. Casa é todo recinto fechado, não aberto ao público. Entre parênteses, escritório, consultório, sala profissional, escritório, consultório, sala profissional. Fecha em parêntese. Podendo ser própria ou alugada, podendo ser própria ou alugada, com ou sem intenção de morar, com ou sem intenção de morar, entre parênteses, hotel, motel, flat, hotel, motel, flat, fecha em parênteses, e fixada ou não na terra. E fixada ou não na terra. Entre parênteses. Navio, barco e etc. Navio, barco e etc. Olha aqui, por favor. Então, mais uma vez eu reitero, pelo que eu pude perceber, a banca de vocês é muito literal. Entretanto, eu não descarto aí uma possibilidade de cair uma questão doutrinária ou jurisprudencial. Beleza? Ok até aqui? Ficou claro? Próximo item. C. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, não cabendo neste caso qualquer tipo de indenização ao proprietário, mesmo se houver dano. Errado. Isso aqui é o que nós chamamos de requisição. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar da propriedade particular, sim. Aí a Constituição fala, assegurando uma indenização se houver dano. Então, se houver dano, nós vamos assegurar sim. Então ele colocou, não cabendo neste caso qualquer tipo de indenização. Errado. Se houver dano, é cabível sim
a indenização. Nós vamos encontrar isso aqui, é um caso famoso, né? Lá no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Não deixem de ler também o 22, o 23 e o 24, que fala sobre propriedade, desapropriação, função social. Acredito que isso seja importante. D. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Perfeito. Olha aqui agora, por favor. A nossa Constituição fala assim, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por sentença judicial. Então entenda. Tanto para eu dissolver compulsoriamente, que é acabar sem que haja a vontade dos associados, quanto para suspender uma associação, eu preciso de ordem judicial. É uma matéria sujeita à reserva jurisdicional. Todavia, no primeiro caso, qual o primeiro caso? Dissolver compulsoriamente a associação. No primeiro caso, não serve qualquer sentença judicial. No primeiro caso, ela deve estar transitada em julgado. Tem que ser uma sentença que não caiba mais recurso. Beleza? Então, mais uma vez eu reitero, tanto para dissolver compulsoriamente quanto para suspender uma associação, eu preciso de sentença judicial. Porém, no primeiro caso, que é dissolver compulsoriamente, ela tem que estar transitada em julgado. Beleza? E vamos ver o erro da E aí. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Perfeito. Exceto nas hipóteses previstas em lei federal. Errado. Essa parte aqui não consta no texto da Constituição Federal. Então, até aqui está ipsis literis, a questão está perfeita. Daqui para frente, a questão acaba, então, ficando errada. Beleza? Vamos aí para a próxima questãozinha? Só o ouro, sem perder tempo. 3. São direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Olha aqui agora, por favor. Quando eu falo em direitos fundamentais, eu quero que você entenda que direito fundamental é um gênero, o qual acaba abarcando 5 espécies. Então são espécies do gênero direitos fundamentais, os direitos individuais que estão no artigo 5º, os direitos sociais que vão do 6º ao 11º, nacionalidade, artigo 12 e 13, direitos políticos do 14 ao 16 e os partidos políticos no artigo 17. Perceba, eu não fiz referência à espécie, eu falei do gênero, eu falei, olha, são direitos fundamentais. Então tudo aquilo que constar do artigo 5º ao 17 é um direito fundamental. Então olha isso aqui, só para você não esquecer. Então, quando eu falo em direitos fundamentais, é tudo aquilo que nós encontrarmos do artigo 5º ao 17 da Constituição. Por quê? Direito fundamental é gênero. E esse gênero ele abarca, então, como eu mencionei, 5 espécies. Os direitos individuais previstos no artigo 5º, os direitos sociais do 6º ao 11º, nacionalidade, artigos 12 e 13, os direitos políticos do 14 ao 16 e os partidos políticos no artigo 17. Lembrando que todas essas outras aqui, elas acabam sendo o quê? Espécies. Então, olha aqui, por favor. Tudo que você aplica para o gênero, consequentemente, você estende para as espécies. Todavia, nem tudo que você aplica para a espécie, você estende para o gênero. Onde eu quero chegar? Sempre que a partir de hoje eu falar em direitos fundamentais, ou você ler, é tudo aquilo que está do 5º ao 17. Por exemplo, quando você pega o artigo 5º, parágrafo 1º, ele fala, olha, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Se os direitos fundamentais têm aplicação imediata,
consequentemente as suas espécies, elas também vão ter. Agora, quando eu chego em uma questão, ou quando eu chego ali no livro e falo de direitos individuais, então eu estou falando o quê? Do artigo 5º especificamente. Beleza? Então ele falou aqui na questão sobre direitos fundamentais. Quer ver? Então vamos lá. Então, ó, são direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Agora, entenda. Ele falou, olha, são direitos fundamentais previstos no artigo 5º. Então, mais precisamente aqui, eu só fiz aquilo tudo para eu mostrar que a banca ela é meio perturbada. Né? Ela não sabe nem o que é gênero e espécie. Né? Mas isso aqui, então, ele está falando de quê? Dos direitos individuais, que acaba sendo uma espécie. Mas aqui tudo bem, porque pelo menos ele discriminou no artigo 5º. Agora, pior é quando ele fala direito fundamental, não discrimina e só cobra aquilo que está no 5º. Não pode, porque direito fundamental, mais precisamente como eu expliquei, é tudo que vai do 5º ao 17. Mas tudo bem. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Não, isso aqui não é direito fundamental nem direito individual. Mais precisamente, isso aqui são fundamentos da nossa República previstos ali no artigo 1º da Constituição Federal. B. Devido processo legal. O devido processo legal, ele tá no artigo 5º? Sim. A gratuidade do registro civil de nascimento para os reconhecidamente pobres. Também está no artigo 5º. A livre manifestação do pensamento. Também está no artigo 5º. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Não. A única coisa que a Constituição fala sobre o consumidor é que ela fala que é garantido o direito do consumidor no artigo 5º. Essa questão de inversão do ônus aí, não. Aí ele continua. Quando verossímeis os fatos alegados ou por ele hipossuficiente. Não. Errado esse último aí, não consta no artigo 5º. C. A razoável duração do processo, sim, é o famoso princípio da celeridade processual. Olha aqui. Quando ele cobra sobre essa razoável duração do processo, alguns acabam falando, poxa, professor, mas a nossa justiça, né, a nossa administração é tão lenta. Não é? Mas, de fato, a Constituição colocou. É o último inciso do artigo 5º. Ele fala, a todos no âmbito judicial e administrativo serão assegurados a razoável duração dos processos, bem como os meios que promovam a sua celeridade. É o famoso princípio da celeridade processual. Beleza? Esse aqui consta assim. Vamos ver a outra. A propositura de ação privada para os crimes de ação pública, quando esta não for intentada no prazo legal. Sim. Olha aqui, gente, de novo. Olha o tanto que essa nossa Constituição é complicada. O artigo 5º da nossa Constituição fala da famosa ação penal privada subsidiária da pública. Fala. Quando você pega o artigo 5º, inciso 59, ele fala lá. Cabe ação privada nos crimes de ação pública, quando esta não for intentada no prazo legal. Claro, vocês estudam ação penal com riqueza de detalhes lá no processo penal, mas a Constituição fala sobre isso no artigo 5º, pra você ter noção. Vamos ver o outro aqui. A ação de habeas data está no artigo 5º também, e a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Perfeito. Todos os que ele acabou mencionando aqui estão previstos no artigo 5º. É um direito individual da Constituição. Vamos ver a D. A ação de habeas corpus, sim. A liberdade de associação, sim. A vedação no processo das provas obtidas por meios ilícitos, sim. A erradicação da pobreza, não. A soberania, não. Erradicar a pobreza e a marginalização é um objetivo previsto no artigo 3º. E a soberania é um fundamento previsto no artigo 1º. Na verdade, são princípios fundamentais, não entram como direitos fundamentais. Ok? Então, correta aí de fato, letra D. Todos esses direitos mencionados aí, no item D, eles foram colocados no artigo 5º lá, na condição de direitos fundamentais individuais. Próxima. Nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais. Olha aqui agora, por favor. Se tem um texto que cai com muita frequência, né, sobretudo aí para a prova de carreiras policiais,
Essa parte aqui é o artigo 6º especificamente. Por quê? Deixa eu te explicar um detalhe. Essa parte de direitos sociais nós vamos encontrar do artigo 6º ao 11 da Constituição. E ali ele fala sobre muito direito de trabalhador. Mas quando no artigo 6º ele fala especificamente de direitos sociais, ele está abrangendo ali, né, os cidadãos de uma forma geral. Então, antes de analisar a questão, vamos aqui fazer um esqueminha aqui. Quer ver? Vamos lá. Olha aqui. Então, só para você relembrar, porque infelizmente isso aqui você vai ter que decorar. São direitos sociais. Eles estão previstos no artigo 6º da Constituição. Olha aqui. São direitos sociais. Quais são? Vamos lembrar aí na sua casa? Educação, saúde, segurança, lazer, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, a alimentação e o transporte. Então, pessoal, esses aqui são os direitos sociais hoje previstos no artigo 6º. Educação, saúde, segurança, lazer, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, a alimentação e o transporte. Mas olha aqui, por favor. Eu quero que você entenda que todos esses direitos sociais que eu mencionei, constantes no artigo 6º, eles figuram um rol que é meramente exemplificativo. Então percebam, hoje nós temos esses 11 direitos sociais. Todavia, nada impede que futuramente eu venha ter 20, 30 direitos sociais, porque o rol não é taxativo, o rol ele é exemplificativo, ou seja, é um rol que admite ampliação. Tranquilo até aqui? Agora, ultimamente, ele deu para cobrar em prova quais desses direitos sociais que acabaram entrando com o tempo. A nossa Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, né? E nem todos esses direitos sociais estavam constantes desde lá do início da Constituição. Quais entraram com o tempo? Quer ver? Coloque aí. Entraram com o tempo esses aqui, ó. A moradia que entrou com a emenda 26 de 2000, a alimentação que entrou com a emenda 64 de 2010 e o transporte que entrou com a emenda 90 de 2015. Então, peraí, se eles entraram com o tempo, é porque o rol aqui, então ele acaba sendo um rol meramente exemplificativo. Outro detalhe que eu chamo a atenção, olha aqui por favor, é o seguinte, ó. Quando você pega o artigo 5º, ele fala assim, o 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, quando você pega o artigo 5º, ele fala de segurança. Vem o artigo 6º e novamente faz menção à segurança. Aí então ele pergunta, pessoal, a segurança prevista no artigo 5º é a mesma mencionada no artigo 6º? Óbvio que não. Se fosse, ele não teria colocado as duas. Então, só para você ter a distinção do seu caderno, coloque aí, por favor, quer ver? Quando o artigo 5º, ele fala em segurança, ele está falando ali de uma segurança jurídica. Então, quando o artigo 5º fala de segurança, ele está falando de segurança jurídica. Se você não sabe o que é uma segurança jurídica, coloque aí, por favor. A lei não prejudicará, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e
e o direito adquirido. Já o artigo 6º aqui, quando ele fala em segurança, ele está falando aqui sobre segurança pública, a que está prevista ali no artigo 144 da Constituição Federal. Beleza? Agora, mais uma vez eu reitero, olha aqui, então dê um print aí nessa tela que eu coloquei, beleza? Não esqueça porque na hora que eu terminar aqui ela vai desaparecer. Então, esses direitos sociais, infelizmente, vocês vão ter que tentar memorizá-los, ok? Vamos ver as alternativas? Então dá um print aí. Lembrando, né, se você tem qualquer problema aí, pode mandar um zap, vou ter o maior prazer em ajudá-lo. Meu zap é 61 98123 5582. Nas redes sociais estou lá como Orlando Júnior, professor Orlando Júnior, beleza? Precisou do professor, vai ser um prazer auxiliá-los aí de alguma forma, ok? Então dê um print aí, só o ouro da Bahia. Então vamos ver agora as alternativas. Então, A. Previdência social é um direito social? Sim. Proteção à maternidade e à infância? Sim. Assistência aos desamparados também. Então, todos esses aqui estão constantes ali no artigo 6º. Cuidado. Toda vez ele troca previdência por seguridade social. A questão fica errada. B. A livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Isso aqui são direitos individuais, previstos no artigo 5º. C. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Também é um direito individual. D. A aquisição da nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa. Errado, isso aqui entra lá como nacionalidade, né? O alistamento dos estrangeiros como eleitores durante o período de serviço militar obrigatório dos conscritos. Isso aqui, a bem da verdade, é um direito político. Então, de fato, o único aí, né, que todos os pontos são direitos sociais é quanto à letra A. Então, questão 4 aí, letra A. Quinta questão. Pessoal, olha aqui, por favor. Peço perdão aí pra vocês, mas é porque eu tô numa sinusite atacada. A cabeça tá explodindo aqui, o ar-condicionado, o estúdio, né, ele não deixa aqui tão tranquilo. Né? Eu já sou agoniado por natureza. Meio faltando ar, fica pior ainda, tranquilo? Então peço desculpa pra vocês, beleza? Mas teve qualquer dúvida, manda lá que eu resolvo pra vocês. Vamos lá, quinta questão, só o ouro. Ricardo, cuja mãe é brasileira e cujo pai é chileno, nasceu no México durante uma viagem de sua mãe a esse país, a serviço do Brasil. Nos termos da Constituição Federal, Ricardo, olha aqui agora, por favor. Outra partezinha que eu sempre alerto para os meus alunos, que cai muito em prova, essa parte de nacionalidade. Não é uma parte difícil, é uma parte bem tranquila e a frequência com que isso cai em prova é algo assustador. Então não deixe ali de, sobretudo, ler o artigo 12, né? E aí tem alguns pontos ali importantes, ele vai falar sobre os casos de brasileiros natos, naturalizados, o português equiparado, quais são os cargos privativos de um brasileiro nato, quais as formas que você tem para perder nacionalidade. Mas a questão em tela aqui, ela fala necessariamente sobre brasileiro nato. Então, vamos relembrar aqui, sobretudo porque a prova de vocês é muito literal. Quer ver? Quando você pega o artigo 12, inciso 1º, ele fala: são brasileiros natos. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. A linha B. Os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira. Se tem o pai e a mãe, melhor ainda, mas não precisa, basta um. Ou de qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. A linha C. Os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, desde que façam registro em repartição brasileira competente ou venham residir no Brasil e optem em qualquer tempo após atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. São esses os casos hoje previstos de forma taxativa no artigo 12, inciso 1º, que acaba nos mostrando então quem vem a ser os brasileiros natos. Esse caso aqui é muito fácil, é muito tranquilo. Ela é uma brasileira e teve o filho no México com um chileno. Só que aí tem um detalhe que caracteriza tudo que nós precisamos. Ela está a serviço do Brasil. Entenda,
Quando você sai a serviço do nosso país, nós entendemos que você está na extensão do território nacional. Por isso que o seu vínculo aqui acaba sendo um vínculo imediato. Automaticamente aqui você adquire a condição de brasileiro nato. Beleza? Então, vejam aqui, ó, os itens. Então, o Ricardo é o quê? É brasileiro nato? Perfeito. É brasileiro nato, sim. Porque, embora ele tenha um pai chileno, a mãe é brasileira e está a serviço do Brasil, lá no México. B. Poderá naturalizar-se brasileiro caso venha a residir por pelo menos um ano ininterrupto no Brasil, viajou. C. Poderá naturalizar-se brasileiro caso opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, ainda que resida no estrangeiro, viagem também. D. Será considerado brasileiro nato, desde que sua mãe retorne ao Brasil imediatamente após o término do serviço, também não. E. Não poderá naturalizar-se brasileiro uma vez que seu pai é chileno. Viajou, porque nesse caso aí ele é brasileiro nato. Então não esqueçam posteriormente de ler o artigo 12, inciso 1º, onde ele fala ali sobre os casos de brasileiros natos. E não vou esquecer que o rol acaba sendo um rol taxativo. Beleza? Próxima questão, 6. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... Olha aqui agora, por favor. Pessoal, lá no edital de vocês tem uma matéria chamada de organização do Estado. E aí quando nós falamos da organização do Estado, é muito importante trazer à baila a questão da repartição de competências. Só para que vocês possam relembrar. Deixa eu fazer um esqueminha aqui, quer ver? De novo. Terminei o esqueminha, coloque aí no seu caderno, por favor. Nós vamos encontrar a repartição de competências mais precisamente dos artigos 21 ao 24 da Constituição. Só que funciona assim. O artigo 21 e o artigo 23... eles vão trabalhar com competências administrativas, que também podem ser chamadas de competências materiais, pois são competências de execução. Só que o artigo 21 é uma competência administrativa exclusiva da União, ao passo que o 23 é uma competência comum entre União, estados, DF e municípios. Lembrando, é sempre muito conveniente, uma vez que no artigo 21 as competências são exclusivas da União, a maior característica que nós temos aqui então é a questão da indelegabilidade. Ou seja, todas as competências elencadas no artigo 21 só podem ser executadas pela União, uma vez que são competências o quê? Exclusivas. Agora, quando nós falamos do artigo 22 e do artigo 24, a coisa muda um pouquinho. Primeiro que esses dois aqui, eles são competências legislativas. Só que o artigo 22, ele menciona as competências legislativas privativas da União. Olha aqui agora, por favor. Eu não posso confundir o artigo 21 com o artigo 22. Primeiro, embora os dois mencionem competências da União, primeiro, o artigo 21 são competências administrativas, competências de execução, ao passo que o 22 são competências legislativas, competências de criação. Então já não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo, o artigo 21 ele prega competência exclusiva da União, o 22 privativa da União. As competências exclusivas elas são indelegáveis, ao passo que as privativas, diferentemente, elas podem ser delegadas. Então, as competências que estão arroladas no artigo 22, diferente daquelas que estão no 21, elas podem ser delegadas. Agora, não vamos esquecer um detalhe, já que eu estou no embalo. O que eu preciso hoje, analisando a Constituição, mais precisamente analisando o parágrafo único do artigo 22, para delegar uma competência da União? Eu preciso disso aqui, quer ver? Para delegar, então, as competências privativas, então, para que haja delegação,
Primeiro, essa delegação tem que ser feita por meio de lei complementar. Segundo, ela deve alcançar estados e DF. E terceiro, a delegação só pode ser sobre questões específicas. Então, olha aqui, por favor. Então, vejam. Primeiro detalhe. Quero delegar alguma competência privativa? Eu posso? Pode. Mas primeiro, tem que ser por meio de lei o quê? Complementar. Cuidado. Como a banca de vocês é extremamente literal, ele vai chegar na prova e falar, gente, as competências privativas da União podem ser delegadas por lei. Por lei não. Tem que ser por lei complementar. Segundo, para evitar qualquer tipo de favoritismo ou de perseguição, a delegação deve alcançar os 26 estados e o DF. Porque, querendo ou não, se eu delego para uns e outros não, alguns estarão sendo favorecidos em detrimento de outros. Agora, lembrando, município não pode receber delegação da União com base aqui no artigo 22. E o terceiro detalhe para que então haja a consumação dessa delegação é que eu só posso delegar questões o quê? Específicas. Lembrando que, uma vez delegada a competência, a União retoma a competência no momento que ela quiser. A competência não deixa de ser dela. Agora, para que eu possa fazer isso, eu tenho que respeitar o paralelismo, né, das formas. Se a delegação foi feita por lei complementar, eu só posso tomar por intermédio de uma outra lei complementar. Agora, olha aqui. O artigo 24, ele também fala de competências legislativas, só que aqui eu estou diante das competências concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal. Lembrando, município não participa do artigo 24. Município participa das competências comuns do 23. Do 24, ele não vai participar. Agora, olha aqui. Só um outro detalhe para você não esquecer. Não esqueçam uma situaçãozinha que nós só vamos encontrar quando a competência for concorrente. Vamos lembrar? Quando nós falarmos em competências concorrentes, cabe à União criar normas gerais. Agora, o fato da União criar uma norma geral não impede que os estados e o DF acabem criando normas específicas sobre aquele assunto. Porém, as competências concorrentes, elas são marcadas pela verticalidade, pela hierarquia, ou seja, jamais eu vou permitir que uma norma específica do Estado contraria uma norma geral da União, porque existe hierarquia entre elas. Então veja, nas competências concorrentes, quando a União faz geral, o Estado só pode fazer específica. Todavia, diante da inércia da União para criar norma geral, os Estados e o DF eles assumem competência plena. Assumir competência plena é poder criar tanto a norma geral quanto a norma específica. Então eu pergunto, gente, o Estado pode criar uma norma geral nas competências concorrentes? Pode, desde que fique configurada a inércia de quem? Da União. Estado só pode fazer se a União não tiver feito. Ok? Agora olha aqui. Eu, Estado, esperei a União criar uma norma geral. Beleza? Para que eu pudesse, então, criar uma norma específica. Só que aí a União não criou. Eu, Estado, assumi competência plena. Fiz a norma geral, fiz a norma específica. Só que um ano depois, a União resolveu sair da inércia e acabou criando uma norma geral. Se a norma geral da União criada depois tiver compatível com a do Estado, permanecem as duas. Agora, a nossa Constituição fala que nas partes contrárias, a norma do Estado ela fica suspensa. Ele vai trocar o termo suspensa pelo termo revogada. E a questão vai estar errada. O juízo aqui é de suspensão e não de revogação. Agora, vejam bem. Eu sempre falo o seguinte, essa historinha é linda, né? União não fez, eu faço, se eu fizer depois, deu merda, suspende, vai lá. Cuidado. Eu só aplico isso se a competência for concorrente. Ele vai tentar de toda e qualquer forma aplicar isso para você nas competências privativas da União. Ele vai insistir que quando ali a União não fizer, o Estado pode fazer e não pode. Quando nós falarmos em competências privativas, o Estado só pode agir mediante delegação. Vamos colocar uma observaçãozinha aqui que eu acho muito pertinente? Só coloque aqui para fechar e depois dê um print aí, não esqueçam nessa parte, porque vai apagar. Coloquem assim, ó. Nas competências privativas da União,
O Estado só pode intervir. O Estado só pode intervir mediante delegação. O Estado só pode intervir mediante delegação. Ok? Olha aqui então, por favor. Então fiz aí essa explicação breve, mas extremamente pertinente, mas vamos analisar a questão aqui agora. Ele queria saber então, aqui ó, compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre, né? Águas. Águas é privativa da União. Trânsito e transporte, privativa da União. Desapropriação e energia, privativa da União. Então, de fato, aqui, o que é concorrente é o orçamento. Para você não esquecer, eu vou abrir outra tela em branco aqui, quer ver? Para tentar facilitar um pouco sua vida. Isso aqui não abarca todas, mas ajuda um pouco. Quando você lembrar de competências privativas da União, tente lembrar pelo menos dessas aqui que costumam cair com frequência boa em prova, quer ver? Mãe que trabalha na eleição agrava processo do PCC. Quando você lembrar das concorrentes, tente lembrar do PUTEFO. Vamos lá. Todas aqui são matérias jurídicas, então M, direito marítimo, A, de aeronáutico, E, de espacial, que trabalha direito do trabalho, na eleição, direito eleitoral, agrava direito agrário, processo processual, PCC penal, civil e comercial. Agora, quando se lembrar do PUTEFO, lembre aqui de quê? Penitenciário, U de urbanístico, T de tributário, E de econômico, F de financeiro e O aqui de orçamentos. Beleza? Então acredito dessa forma aqui você possa aí, né, conseguir matar algumas questõezinhas importantes aí. Lembrando que as privativas estão no artigo 22, as concorrentes estão no artigo 24. Beleza? Dei um print aí nessa tela, porque assim que eu sair aqui, isso vai apagar. Beleza? Então, falei de privativas da União, vou lembrar do mãe que trabalha na eleição agrava processo do PCC. Falando das concorrentes, eu vou lembrar do PUTEFO. Última questãozinha aqui, então. Vamos lá. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e o julgamento de agentes públicos federais, estaduais ou municipais envolvidos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são de... Olha aqui. É uma questão de juiz, mas ainda assim eu gosto de mencionar esse tipo de questão, entenda. A banca de vocês não é muito jurisprudencial, mas ó, cai em prova de juiz, questão de jurisprudência. Então, para cair daqui a pouco na de vocês, pouco custa, beleza? Por exemplo, esse caso aqui que ele acabou de mencionar, isso está previsto na súmula vinculante 46. Né? Ela fala sobre essa questão de crimes de responsabilidade. Antes de entrar nesse assunto aqui, eu vou aconselhar você, sobre essa parte de repartição de competências, fazer a leitura de 4 súmulas vinculantes. Beleza? A primeira é a súmula vinculante 2, que fala que é competência privativa da União legislar sobre consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Tem também a 38, que fala que compete ao município legislar sobre o horário de funcionamento de comércio local.
A 39, que fala que compete à União legislar sobre o vencimento de policial civil, militar e corpo de bombeiros do DF. E tem a 46, que fala que é competência privativa da União legislar sobre crime de responsabilidade, seu processo e julgamento. Então, pra você não esquecer, coloca aqui, quer ver? Então, ó, inerente a esse caso aqui, eu quero que você leia a súmula vinculante 2, a 38, a 39 e a 46, que é justamente o tema da questão. Então, ele estava falando aqui sobre, ó, a definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade. Segundo o Supremo, para legislar sobre crime de responsabilidade, seu processo e julgamento, isso acaba sendo uma competência privativa da dona União. Súmula vinculante 46. Você vai encontrar aqui essa resposta. Beleza? Olha aqui, por favor. Pessoal, corrigimos aí algumas questões, trabalhei alguns assuntos importantes. Vou pedir desculpa para vocês, não tô muito legal, né? Tô com a sinusite muito atacada, tá horrível aqui. Peço perdão aí pela aula, às vezes não ter sido tão agradável, né? De novo, qualquer problema, qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp, vai ser sempre um prazer enorme ajudá-lo. Lembrando, também, da mesma forma que o meu WhatsApp, ele serve aí para você tirar dúvida, ele serve também para você me convidar para o seu churrasco de posse, né? Quando você for aprovado aí, beleza? E aí, lembrando aqui também que nós temos aí um desconto promocional para aqueles que querem adquirir aí o nosso pacote aqui do Estúdio Aulas, né, da PM aí, beleza? Tudo com 20% off, válido até o dia 15 de outubro, né, dia do professor, é o meu dia, beleza? Olha aqui, então, pessoal, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, precisando, sabe onde me encontrar, só Ouro da Bahia, tamo junto, vamos nessa, o nosso objetivo é a sua aprovação.